Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar de etnografia e para isso nós vamos falar com uma educadora lá de Goiânia, de Goiás, a Avelina. Eu já estou chamando para a gente começar essa live que com certeza vai te dar muitas referências sobre o trabalho com os meninos que a gente chama de meninos de rua. Nós não falamos só de escola particular, não. Nós falamos de todas as pessoas. Por isso é que a gente está chamando Vale para a gente começar uma live. Ela que já assinou e vai ser uma conversa muito interessante. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Como Bem, está? Na paz aí? em paz Como é que aqui, está a ok? família? Tudo Tudo bem, e legal? você? Legal. Tudo bem. Que honra poder falar contigo. Que honra Podemos minha. nos rever, né? Desde quando eu morei aí, acho que já tem uns 6 anos, né? Ou mais. Pois é. Então, nós vamos falar de etnografia, né? Essa palavra um pouco difícil para o pessoal, né, Evelina? Mas antes disso, eu quero que você se apresente, né? Você que é mestre em Linguística pela Universidade Federal de Goiás, é doutor em Linguística na UNB, tem dois livros bem legais aí que você vai falar deles, né? A rua, tanto a rua quanto a casa, né? E Cruz Credo, né? Que legal. Pois é. Mas fala para nós um pouco da tua história, Evelina, para a gente começar essa conversa que vai ser bem gostosa. Eu sou Maria Belina, né? Eu sou natural de Goiânia. Eu estudei na escola pública toda a minha vida e fiz o curso de letras, na época se chamava Letras Vernáculas, na UFG. E enquanto eu fazia o curso de letras, eu dava aula no Ateneu Dom Bosco, e eu não posso deixar de fazer isso, porque para mim é uma referência muito importante. Eu costumo dizer que eu sou professora salesiana, e durante toda a minha formação eu fiquei com os meninos no Ateneu durante 10 anos, aprendi muito, toda a minha história pedagógica e tal foi no Ateneu que eu aprendi. Depois, em seguida, eu Eu fiz meu também sou mestrado, educador salesiano pro resto da vida. pois é, por resto da vida. Eu fiz o mestrado depois em Linguística na UFG também, e o doutorado há uns 5 anos atrás na UNB também e tal. O que aconteceu? Eu quero aqui dizer que quando eu terminei a graduação, a gente ficava um pouco perdida, e aí um colega falou, vamos fazer o mestrado? Eu, então vamos, né? Como se fosse assim, fácil. E realmente fui aceita, né? E na UFG. E eu quero aqui agradecer muito a uma pessoa muito importante na minha formação e na minha vida, que é a professora Raquel Teixeira, que foi minha orientadora de mestrado. E o engraçado é que ela é da Sintaxe, e enquanto ela aceitava me orientar, ela pediu, por isso que surgiu a questão com os meninos em situação de rua. Ela pediu um trabalho na verdade, um trabalho de sintaxe do Chomsky, aquele raciocínio bem lógico. E eu fiquei a noite toda escrevendo esse trabalho e não fiz nada do que ela queria, só fiz a questão social da linguagem. E aí eu quero destacar aqui a importância do professor ter aquela sacada e ver quem é o aluno. E a Raquel foi assim em cima, quando ela leu o trabalho, riscou, olhou para mim e falou assim, não é nada disso que eu quero. Eu gelei, né? Mas eu vou te mandar para a UNB para fazer um curso de sociolinguística com a minha colega Estela Mais Bortoni, que é uma pessoa também que eu quero agradecer aqui, porque você não quer nada para sentar, Sabrina, você quer estudar realmente a questão da sociolinguística. E Uau! aí eu falei, mesmo, Raquel, e quer dizer, então ela foi, qualquer professor poderia ter me dado a nota baixa ou alguma coisa, Raquel não, ela teve uma visão geral. E eu fiquei com a orientação, quer dizer, eu fiz a disciplina de sociolinguística, e lá na UNB a Estela mostrou o filme do Pichote, né, do último depoimento do Pichote,
E aí eu me lembrei, Paulo, que o meu caminho para o Ateneu Dom Bosco, eu morava na Avenida Araguaia, no centro, eu ia para o Ateneu e passava por esses meninos de rua todo santo dia na hora do almoço. E aquilo me incomodava muito, eles me jogando cola ali na rua, então era meu caminho. E chegava no Ateneu, eram os meninos de elite, né, bem criados, Sim, bem alimentados e tal. E aquilo me incomodava muito, porque minha infância também foi uma infância com muita dificuldade, eu sou filha de lavadeira e tal. E esse ficou, e me incomodava, eu não sabia o que acontecia. Aí, quando foi na época de decidir, agora tem que fazer a dissertação, não, aí nesse meu tempo eu peguei uma turma dos meninos, não sei se sexto ano, olha a loucura que a gente faz no Ateneu, não sei se sexto ou quinto ano, e fui com esses meninos para a rua fazer entrevista com os engraxates e tal, né? E fui para a rua com os meninos do Ateneu. E até então não tinha nada na minha cabeça com mestrado. E aí, quer dizer, acho que uma coisa vai levando a outra. Aí, quando eu fiz a etnografia, que eu fiz aí tinha uma proposta nova, que era a questão da pesquisa etnográfica, que é quando o pesquisador convive diariamente com esses meninos, com o grupo, né, pesquisado, no dia a dia, com observador participante, observador como observador e tal. Eu fiz um observador participante, porque eu fiquei 4 anos no mestrado, 3 anos, convivendo diariamente com esses meninos. Tá? Então, a Raquel foi a pessoa que me deu muito apoio, que me orientou, e aí, quando eu falei assim, aí eu já sei, vou fazer minha dissertação com o que fala esses meninos, o que estão fazendo lá na rua. E aí eu não conseguia falar com eles, porque eu cheguei como professora, né, arrumadinha e tal. E eles não falavam comigo, porque eles não tinham nenhuma razão para falar comigo. Afinal, eram tantas pessoas que se aproximavam deles para explorar, para usar e tal. E aí foi que a etnografia entra para ajudar nessa questão desse primeiro contato. Eu tive uma paciência infinita ali, fiquei sentada no meio. E aí eu comecei a conversar com uma menina chamada Eliane, que era uma das maiores, e me apresentei e falei, olha, eu sou professora, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso fazer um trabalho para descrever a rotina de vocês e tal, eu dou aula na escola, e nessa época eu dava aula na escola pública também, e então eu preciso de ajuda. Aí eles toparam, né? E ela era líder no grupo, ela me apresentou, olha, a tia quer fazer um trabalho e tal. Aí foi que deslanchou. E a Raquel entrou, foi, Galina, você vai escrever todos os dias, que a gente chama na etnografia de protocolos, né? Você vai escrever todo dia o que você está sentindo na rua. E eu escrevi sem nenhum compromisso, escrevi com linguagem oral, sem me preocupar nem um pouco com regra de concordância, com sintaxe, escrevendo o que eu sentia. E escrevi, entregava para a Raquel, escrevi, entregava para ela e para a professora Estela. Aí chegou um ponto que ela me chamou, falou assim, olha, agora acho que tem muito dado para fazer o trabalho, eu mostrei isso aqui para o reitor da FGE, nós vamos publicar isso aqui, vai ser adotado no vestibular. Falei, nossa, Raquel, você tá, não pode, tem coisa escrita aí que ninguém pode que ler, legal. porque eu tinha feito uma série de denúncias, tinha nome de advogado, de policial que maltratava e tal. Aí ela falou assim, pois é, já está lá na gráfica. Falei, não, e fui lá na gráfica da UFG, falei, me empresta esses originais que eu vou sentar com os meninos na praça cívica e vou ler para eles, e se eles não autorizarem, eu não posso publicar isso. Porque foi feito um acordo, desde o início que eu só falaria o que eles me autorizassem. Não tinha, na época, a questão do conselho de ética, né? Mas eu fiz como se... Eu fiz, não, como não? Eu fiz um acordo que eu só falaria o que eles me autorizassem. Aí eu tinha, na verdade, tinha umas 650, 500 páginas. Aí eu fui ler, reuni os líderes e tal, ficamos a noite toda, falei, gente, isso aqui vai ser transformado em livro, todo mundo vai ler a história de vocês, eu quero saber se é possível. Não, tudo bem, tia. Aí nisso entrou o professor Afonso Romano de Santana, que ficou sabendo Uau, também do trabalho e fez uns artigos no jornal e falou com esses meninos pelo telefone, que era orelhão, né? Na época não tinha celular. E aí foi a sugestão do Tô Vivo, foi dada pelos meninos, uma série de sugestões, mas o Afonso falou, não, põe o Tô Vivo, do jeito que eles falam,
Tô Vivo com U, e põe um subtítulo Histórias dos Meninos de Rua. Então, agradeço muito ao senhor Afonso Romano Santana também por essa contribuição. Nesse meu tempo, o Dom Pedro Casaldáliga veio a Goiânia fazer uma cirurgia com os exames nos olhos, e eu para a praça lá na igreja, porque os meninos iam na pastoral da igreja católica, pastor do menor, e o Dom Pedro se aproximou dos meninos, um dos meninos tinha sido assassinado pela polícia, estava todo mundo com muita comoção, e os meninos falaram assim, nossa, o tio está chorando sangue, porque estava com um colírio vermelho nos olhos, que ele tinha dilatado e tal. Aí Dom Pedro escreveu a introdução do livro, ele fez uma introdução muito bonita, muito interessante. Então, houve assim, um envolvimento de pessoas muito sérias no trabalho, né? Enfim, os meninos me autorizaram a escrever 100 e poucas páginas, eles foram tirando isso não pode, tia. Aí eu tirava, isso não pode. Quando eu cheguei na editora, o pessoal falou assim, mas não era só isso não que estava no livro. Foi, pois é, gente, foi autorizado pelos meninos só isso. Então, desculpa, mas realmente foi assim, teve muita repercussão, foi adotado o vestibular na época, e eu falei muito, fiz uma série de denúncias, né? E foi um trabalho muito interessante, muito rico. Eu acho que eu não, ninguém é o mesmo mais depois de participar de uma pesquisa desse cunho, dessa profundidade, né? Eu dormi com eles na rua, eu comia com eles na rua, e gravava em narrativas e tal, né? Enfim, foi. Se deixar, eu vou longe, pode perguntar. Avelino, uma coisa interessante, eu também dormi com os meninos aqui no centro de BH, ali no Correio, sabe? E eu ficava gravando as histórias dele, porque eu queria contar a história dos anônimos, né? Dos invisíveis. Como é que você vê essa questão dos invisíveis? É Eles muito estão baixo lá, aqui. todo mundo vê, mas ninguém muito poucas pessoas querem ouvir a história deles. Uhum. E a linguagem deles não é a linguagem comum, eles têm suas gírias. Eu queria que você falasse um pouco disso para nós. Como Pois é que foi é, essa experiência de ficar com eles, de escutá-los, né? tem muitas histórias interessantes nessa questão da linguagem. O primeiro impacto foi justamente isso. Né? Tem o baculejo, o Pachapá, do Gambé, eles têm todo um código, né? Que é um código secreto. E eu não podia, como linguista, ficar perguntando o que é isso. Eu tinha que entender o contexto, né? Então, tem uma história assim, interessante que quando eles contavam uma história, eu fui assimilando aquela linguagem. Quando eu entrei no significado da linguagem, aí sim, aí eu entendia. Então, por exemplo, eles falavam assim, tia, tia, eu não quero ganhar nada hoje. No começo eu falava assim, como assim você não quer ganhar nada? Quer dizer, eles não usam o verbo roubar, é o verbo ganhar, trabalhar e batalhar, né? Tem um Ah, rascunho, tá. tem um rascunho de um artigo que eu não publiquei, que eu faço justamente essa coisa do verbo, do uso do verbo roubar. Então, quando eu entendi que ganhar para eles era trabalhar, era roubar, eu falava, então não vai, fica aqui comigo, né? Aí o outro chegava e falava assim, tia, o Gambé quer que eu batalhe para ele hoje 50 pilhas. Porque esse o Gambé é o policial que queria que ele roubasse para dar o dinheiro para ele no final do dia. Então, assim, eram linguagens que o pesquisador precisa ficar ali durante muito tempo para entender o contexto, porque eles não explicam nada, né? Então, assim, o fazer, por exemplo, eu vou fazer uma casa. Como assim você vai fazer uma casa? Eu vou roubar uma casa. Então, isso me deixa muito impressionado, porque esse é o artigo que no meu rascunho, eu coloco que eles não usam o verbo roubar justamente porque eles querem ser aceitos, né? Quem trabalha é mais respeitado, quem ganha é amado, né? Então, assim, são vários os Sim. dizeres que tem todo um código que é preciso que a etnografia nos permite entender ali. Por exemplo, uma coisa muito engraçada, porque a partir de um certo tempo, os meninos passaram a me proteger. Tinha um ponto aqui de um bar em Goiânia, que era um ponto que os homens de negócio
se encontrava e tal, e falava de política, de sexo e tal. E esses meninos ficavam as meninas sexualmente, levavam um grupo de meninas para abusar delas. Aí eu falei assim, eu posso gravar? A gente pode. Aí eu fui com esses meninos lá para gravar, né? E é claro que eu ia depois pedir autorização para esse pessoal, não ia gravar nada sem autorização. Mas antes que eu fosse, os meninos chegaram e falaram assim pro cara, ela é tia, viu? Não vai falar nada não, ela é tia. Então, assim, foi interessante como eles passaram também a me proteger durante toda a pesquisa. É muito, muito rico o grupo, muito rico. E nessa época, nós já tínhamos o Estatuto da Criança e Adolescente ou ele veio depois? Não tínhamos, Paulo. O livro foi publicado em 1989, né? O Estatuto entrou em vigência em 2019, não foi? Mas, assim, não tinha estatuto, inclusive os meninos eram presos e levados para a delegacia de preso comum, né? Mas nós tínhamos aqui na época um juizado da infância muito humano, muito consciente, que tinha medidas que protegiam esses meninos e tal, né? Era um compromisso muito interessante. E tínhamos aqui também que eu entrei em contato, tinham grupos de pessoas interessantes, que era a Pastoral do Menor da Igreja Católica, que tinha uma atuação muito bonita através da Aldaísa, que já morreu, do Edson Lucas, e tínhamos o Movimento Nacional de Meninos de Rua, que era ligado à Universidade Católica. Então, inclusive, a Aldaísa fundou lá num bairro que é chamado Nova Esperança, SECOM, que era um centro de acolhimento desses meninos, que eles fundaram uma padaria. E eles faziam um trabalho para fazer o pão, para construir, para vender. E ela fez um convênio com a Secretaria Municipal de Educação, montaram uma escola da prefeitura, com os professores pagos pela prefeitura, e a Universidade Católica entrava com convênio para acolher esses meninos. E hoje isso existe até hoje, que o Edson acho que coordenado inclusive por ex-meninos de rua lá. Eu não tenho ido lá ultimamente, tem um tempo que eu não vou, mas eu sei que isso funciona muito bem. Então, não tinha estatuto e tinha muita violência, os meninos eram muito violentados, eram muito explorados, muito usados, né? E o estatuto, para mim, foi assim, o que podemos dizer? Foi um sistema que nós podemos comemorar porque ele realmente garantiu, né, a segurança da criança, do adolescente, ele garantiu o direito à vida, garantiu o direito à saúde, à alimentação. Eu tô lendo o artigo 227, que é um dos artigos que eu mais gosto, que ele fala que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização. E aqui na profissionalização eu quero parar no trabalho do Ateneu Dom Bosco, que era com o trabalho com o Cezanne. Tá? Sim, E quando eu estava lá, era fantástico. O Padre Jairo, não sei se ele ainda atua, se ele está vivo. O eu Padre Jairo conheço, sim, sim. saía de bicicleta, Paulo, nos bairros, pegando meninos e levando para esse Cezanne e dando curso de empacotamento, de datilografia, né? De secretária. Então, esse sistema já existia no Ateneu bem antes do Estatuto, e era um trabalho assim, belíssimo. E aí eu ajudava, aos domingos eu participava como voluntária, quer dizer, eu ficava no Ateneu de domingo a domingo, né? Com o Cezanne. Sim. Então, E porque lá já tinha o prédio? tinha o prédio antigo, né? Na época tinha o prédio antigo, mas o clássico, depois eles fizeram o prédio novo. Eu acredito que o Cezanne exista hoje ainda, com outra característica, que hoje ele existe, que eu já perguntei, dentro de todas as normas, registrado no Conselho de Direito, né, e tal. Tem o Marista, que tem também o Semadip, né? Que tem também Sim. o apoio das crianças, da escola, com toda a formação, tudo de graça e tal.
Então, quando esse artigo fala da profissionalização, eu me lembro desse que eu mais conheço, porque a Raíssa estuda no Marício, eu tenho participado, e o Cezanne também. É claro que tem instituições espíritas que também têm trabalho, tem Sim, maravilhoso. evangélicos, né? Tem muita gente que faz esse trabalho assim, de forma fantástica. E o interessante, Paulo, é que antes do estatuto o trabalho era muito paternalista. Era o levar cesta, levar comida, levar não sei o quê. E os meninos falavam assim, tá vendo, tia, a gente vai comer só hoje, amanhã a gente não tem o que comer. Então, com a profissionalização, quer dizer, é resgatar a questão do direito a comer o que ele quer comer, né? Ao trabalho, E ao né? trabalho, né? A A cultura, dignidade. né? Esse artigo fala a questão do direito à cultura, né? Que o Ateneu também tem muito isso com os jogos, com as brincadeiras, com os recreios, com os professores participando e tal. E o respeito à liberdade e à conduta familiar. Outra coisa que ele fala é a forma de discriminação, exploração, violência e crueldade. Eu sei que ainda existe muita violência contra esses meninos. Ainda é preciso botar em prática muito isso, mas os conselhos tutelares têm atuado com muita eficiência, pelo menos aqui em Goiânia, os conselhos tutelares vão, eles recolhem criança, tem muitos centros de acolhimento aqui, né? Eu acho que em todo o Brasil tem. Então, o Estatuto veio um pouco resgatar. É claro que tem falhas, que falta dinheiro, que falta compromisso, falta políticas públicas, né, tal. Mas eu acho que foi assim um avanço muito grande. Do que eu vi antes do Estatuto e agora é uma é diferente, tá? É claro que tem muita coisa para melhorar. A escola pública tem muito o que fazer ainda, porque eles são muito discriminados na escola, talvez não sejam aceitos ainda, né, com o cheiro que eles têm de cola. Hoje não cheira mais cola, né, Paulo? Hoje é o crack, É, hoje esse é, crack chegou hoje e tá forte, né? para realmente destruir e tal, entendeu? E me diga, essa palavra etnografia, porque algumas escolas, né, têm medo que os seus alunos façam contato com os alunos assim em situação de vulnerabilidade. E você, com esse trabalho dessa abordagem etnográfica, né, que é um grupo social urbano, que também produz cultura, você foi atrás de um desafio, né? Alguma dessas autoridades, sem falar nome, é claro, é, tentaram criar problemas assim para o seu trabalho? Olha, Paulo, na verdade, eu tinha uma declaração do UFG dizendo que eu era pesquisadora, que eu estava no grupo dos meninos, assim. Mas a polícia incomodava muito, mas eles nunca me incomodaram, assim, de me constranger e tal. De vez em quando chegava para agredir o menino, eu entrava, falava, olha, vamos conversar e tal. Aí eles falavam assim, o que é? O que você está fazendo? Você está apoiando? Não, moço, eu estou todo respeito. Aí os meninos falavam assim, tia, mostra o papel da UFG, tia. Mostra o papel da UFG. Quer dizer, aí eu Olha, mostrava, eles mesmo. eles sabiam do papel, eu falei, tia, mostra o papel, mostra o papel. Aí eu mostrava a declaração, que era uma pesquisa e tal, né? Mas o interessante, Paulo, foi que no dia do lançamento do livro, eu e a Raquel não conseguimos lugar, porque eu falei assim, eu vou lançar o livro, mas os meninos precisam ir. E eles vão, cada um vai ganhar um livro. Eram 250 meninos. Então, a capa do livro Uau, é a capa de um menino que tinha sido assassinado, que é o Adalto, que a primeira edição está aqui. Então, eles fizeram a capinha dele para não reconhecer, né? Na segunda edição sim, já tem a carinha dele mais legível, que já tinha passado o tempo. que E assim, coisa. nós tínhamos uma lista dos meninos aqui muito grande que eu falo, que eu falei assim, olha, eu quero que eu só lanço o livro se os meninos puderem ir, né? E puderem ter um atendimento de coquetel, de tal. Aí nós não conseguimos lugar para lançar o livro. Aí nós fizemos o lançamento na Praça Cívica, bem em frente ao Palácio do Governo, né? Com toda a imprensa, com todo mundo, e os meninos foram em peso, jornal e tal.
E aí eu li o nome dos meninos e eles gritavam, tô vivo. Eu falava assim, eu quero agradecer e tal, né? Aos meninos que morreram, que falavam assim, Adalto, eles gritavam, tô vivo. Alessandro, tô vivo. Branquinho, tô vivo. Então foi assim, muito emocionante. Ah, Mas foi assim que a gente. E eles foram em peso, e eu chamei um por um. Eu fiz o. Eles adoram ganhar presente. Aí eu, em casa, eu embrulhei o livro com papel de presente, com o nome de cada um, e chamei. Antes de vender o livro, de dar autógrafo para todo mundo, foi chamado um por um, entregamos o livro. Eu e a Raquel entregamos o livro um por um, e eles ficaram assim, encantados. Foi muito interessante. Então, minha família, minha mãe, que estava velhinha, foi também. Mas repressão assim, eu não sei se pode ter sido velada, sabe? Eu tive muito cuidado, a Raquel ficava preocupada, eu morava num lugar que ninguém, só os meninos sabiam onde era, eu mudei de lugar várias vezes, que eu morava de aluguel, eu morava sozinha, meu irmão, e meu irmão passou a morar num quarto, eu fiquei assim. Mas assim, porque eu tinha para onde ir, né, Paulo? E eles não. Então, é. eu evitava colocá-los o mais possível em risco, porque eu tinha para onde ir, eles não tinham. Então, por mais que eu Sim. quisesse denunciar, como eu denunciei, o livro é uma denúncia muito séria, eu falei, eu andei no Brasil, em vários partes do Brasil na época, e todas as palestras que eu dava, que os meninos iam comigo, eles foram coautores dessa divulgação quase o tempo todo. Foi muito rico, foi muito interessante todo o trabalho, entendeu? E é interessante porque o Estatuto está completando 30 anos, né? E o seu 30 anos. trabalho foi feito antes do Estatuto. É, é um texto escrito com a fala dos próprios jovens, né? Das crianças e adolescentes, Uhum. né? E me fala, hoje a gente pode falar menino de rua, como que é o certo falar hoje? Hoje o termo é meninos, criança e adolescente em situação de rua. Ah, Né? em Na situação época, de em rua. situação de rua. Eu nunca entendi muito bem isso, porque para mim ele continua sendo menino de rua, né? Está lá na rua. Mas o estatuto tem essa diferença, porque na verdade, Paulo, esses meninos têm família, entendeu? Eu visitei Sim, várias famílias, estado de pobreza extrema, tinha uma família, por exemplo, que de uma senhora que era viúva, que todos os filhos dela estavam na rua. E ela morava num lugar que chovia, tanto fazia chover de fora como de dentro chovia. Aí ela falava assim, tá vendo, tia, que não dá com tábua e tal, o prefeito disse que ia arrumar casa e tal. E aí eu entendia que eles dormiam nos alpendres, nos mocós, que era muito mais seguro e estava quentinho e protegido da chuva, do que se ficasse em casa, entendeu? E eu entendia que também, quer dizer, que naquela casa onde moravam 7, 8 pessoas, quando um menino corria risco de vida, essa família, além dos 5 filhos, acolhia o coleguinha também para que ele não fosse pego e tal. Então, é uma solidariedade muito interessante. Por exemplo, as meninas, quando ficavam grávidas, eram isentas do roubo, elas eram sustentadas pelos meninos. Então, a gravidez ali era uma coisa sagrada. Então, as meninas ficavam sim. grávidas, elas eram poupadas do trabalho, né? O trabalho que eles falam, o trabalho de roubar, entendeu? Então, era foi muito rico. E é, uma coisa interessante, como é que eles se organizam assim? Porque eles só vão estudar depois que eles se tornam jovens ou adultos, né? Porque durante aquele período em situação de rua, na rua, estudar é uma coisa que está fora do eixo, né? Interessante, Paulo. Eu encontrei vários meninos alfabetizados, tá? Vários meninos alfabetizados e que tinham sido expulsos da escola. Por uma razão, disciplina. A escola expulsava, né? Hoje não faz mais isso. Eu falava para eles assim, uma das perguntas que a etnografia me permitia era assim: por que você está na rua? Você não espera sair daqui? O que você espera quando você sair? O que tem que ser feito para você sair daqui? Ah, tia, uma escola, sabe? Uma escola assim do dia inteiro.
que era essa escola de dia inteiro? Em seguida, o Brizola fez as escolas de tempo integral no Rio de Janeiro, né? Acolheu todo mundo, os brizolões, que coincidiu na época que eu fui convidada para visitar, que era fantástico aquilo. E aí, hoje, tem a questão da escola de tempo integral, que as crianças ficam o dia todo. Então, eu penso que eles pediam essa escola de tempo integral o tempo todo. E a escola, para eles, era uma coisa mágica, era a única saída que eles viam. Só que a droga, os conchaves com a polícia, porque tem todo um conchave de dívidas com polícia, com liderança, com os maiores de roubo e tal, que não permitia que ele saísse. Aí o Afonso Romano Santana fez um desafio, falou assim, Belina, é preciso ter coparticipação, eles têm que ser coautores disso, eles têm que ser corresponsáveis por isso. Na época eu falei assim, nossa, mas eles não têm condição. Aí eu comecei a discutir com eles, pois é, vocês vão sair o dia que vocês tiverem a responsabilidade de dizer, olha, eu preciso sair porque eu sou um cidadão, eu tenho direito a um trabalho. Aí virava para mim e falava assim, ah, tia, num dia eu ganho mais do que você ganha durante um mês nessa escola. Nossa. Tá? E aí, quando eu falo questão de Formal e informalmente, né? formalmente. Aí, quando eu falo de políticas públicas, de valorização do professor, sabe? Eu acho que tudo, Paulo, envolve a questão da educação, sabe? Menino que está na escola não vai para a rua. Menino que tem uma boa educação não vai roubar. Menino que tem uma boa formação, ele não vai passar ninguém para trás. Então, eu acho que todo o problema, para mim, como professora de rede pública, de rede particular, está na sala de aula, está na formação do professor ético, professor bem formado, professor bem pago, professor com condição de trabalho. Eu acho que essa é a maior luta. A maior luta hoje tinha que ser assim. E a escola, com todos os aparatos para segurar uma escola, porque a rua é mágica, Paulo. A rua é mágica, tem todo o encantamento de liberdade, de correr, do vento no cabelo. Eu senti isso na pele. Foi difícil para eu sair da pesquisa. Para eu voltar para o mercado de trabalho, eu passei por um processo de readaptação também. Tá? Ninguém me dava emprego, inclusive, depois que eu saí do trabalho. É, Porque eu ficava ali. Então, essa escola precisa melhorar muito para acolher esses meninos, para que eles tenham eficiência na leitura, que tenham uma leitura com compreensão, uma escrita eficiente, que seja um pensamento, uma escola crítica, fora o que tem atrás desse texto aqui, o que você tem que ler entre linhas desse texto. Então, isso eu vi com eles, isso ficou claro. Se eu já acreditava nisso desde o Ateneu, isso ficou claro para mim hoje. Eu não vejo uma escola que não seja uma escola que discuta, que a aula de história tem que ser contada da história, do outro lado da história também, né? Uma matemática seja não sim. só uma matemática lógica, que língua portuguesa não seja só gramática, que, aliás, é uma briga da sociolinguística, né? Que para estudar a língua como ciência. Então, assim, se esses meninos estivessem na sala de aula, com certeza eles não estariam na rua. É claro que não é só Verine, eu isso, tenho né, uma Paulo? É claro que estou parecendo que eu estou simplista. É claro que não é só isso. Tem todo o envolvimento da família, da sociedade, do governo, é todo um contexto. Mas, como se colocou na questão da escola, para mim, como professora, está claro que é muito importante. E me diga, uma coisa que passa pelo meu coração todo dia à noite. Nós estamos vivendo aí uma baita de uma pandemia, um fato inédito. E mesmo que nós tenhamos aí estatuto, tudo, eles estão dormindo na rua, né? Tudo bem na rua. Como, como será que eles estão se virando com essa doença, com esse frio, com essa realidade? Eu estou me lembrando aqui, Paulo, do Césio. Na época da minha pesquisa, nós Sim, tivemos aqui o Césio, lembra? E eles continuaram lembro na em rua. Goiânia. Foi bem no lugar da pesquisa. Então, esses meninos ficaram expostos àquela radiação durante todo o tempo e Deus protegeu, né? Agora está da mesma forma. Eu acho que eles continuam sem água para lavar as mãos, continuam sem álcool gel, continuam em grupo e tal, né? A prefeitura, o Estado e a prefeitura têm colocado água
bebedouro na rua, eu estou vendo trabalho assim, de muito acolhimento. Tem grupos aqui é, das primeiras damas atuando para acolher, para tal. Mas a gente sabe que continua. Por exemplo, passei debaixo de uma ponte ali, esse dia estava cheio de meninas, falei lá, como é que fala de isolamento social, de proteção? Todo mundo dormindo debaixo da marquise ali, no frio. Então, assim, é complicado, viu? Realmente é complicado. Não é nada fácil, né? Nada fácil. Acho que é um vírus letal que realmente não sei como é que vai ser. E como é que a sua família, os amigos, viam esse trabalho seu, essa sua pesquisa? Porque, querendo ou não, tem um estigma, tem uma marginalização, né? Como é que foi para você isso? Olha, a minha família era meu irmão, minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que não tinha muita instrução, mas era uma pessoa muito inteligente, que aceitou. E meu irmão era uma pessoa que já morreu, era uma pessoa muito inteligente, que me acompanhou o tempo todo. E assim, os meus primos são intelectuais, são bem formados e tal. Mas, na verdade, eu não tinha muito contato, eu me isolei de todo mundo e fiquei. O pior de tudo, Paulo, foi assim, algumas colegas de mestrado que passavam por mim na rua, porque as pessoas passam pelos meninos e dão volta, né? Eles não passam pertinho É, deles, eles dão volta. Então, volta, passa para o outro lado da calçada e tal. Então, eles estavam volta. De vez em quando, uma pessoa falava: você está doida de ficar aí? Aí eles falavam assim: tá vendo, tia? É assim que eles falam. Então, eu senti na pele a questão da discriminação, entendeu? E quando eu terminei o mestrado, Paulo, isso foi muito interessante. Eu preciso falar disso também. Quando eu terminei o mestrado e eu já tinha saído do Ateneu Dom Bosco, porque eu tinha entrado no mestrado e saí, eu estava só na escola PUC. Na época, o salário era muito, muito ruim. Era pior do que hoje, né? E eu precisava muito de pegá-lo na escola particular, porque eu tinha que sustentar minha mãe, que estava velhinha e tal. Aí eu chegava com o currículo, eles olhavam na minha cara assim, guardavam o currículo e ninguém me chamava. Então, aí eu não desconfiava de nada. Eu pensava, gente, mas eu tenho um mestrado na UFG, como é que eu não pego aula de redação em lugar nenhum, né? Aí eu contei, os meninos falaram assim, claro, tia, que eles não vão te dar emprego, você tá andando com nós aqui? E eu falei, será, gente? olha, E foi. Aí depois de um tempo, eu fui na faculdade Objetivo. Aí eu cheguei caladinho, escondido, e deixei meu currículo lá e saí fora, não deixei ninguém me ver. Na semana seguinte, eles me chamaram para dar aula. Então, assim, o Objetivo também me acolheu, só sabia de tudo, me acolheu e estou até hoje na Unip, né? Quer dizer, fiquei no Objetivo uns 10 anos também, foi um trabalho fantástico, eu discutia com os meninos e tal. Claro que foi no ensino superior, né? Na faculdade, mas foi onde que abriu minha porta, porque as escolas de ensino médio e tal, não consegui emprego, não. nossa. Eu tinha E dado então palestra em esse, todas essas escolas, eu tinha dado palestra, tinha levado os meninos. Ah, não, sim, quem me deu emprego também foi um colégio chamado Carlos Chagas, eles também me acolheram na época da pesquisa, a professora Martinha, eu tenho que reconhecer. Aí eu fiquei um tempo lá e aí a escola, não sei o que aconteceu, eu saí. Foi o Carlos Chagas primeiro, que era um cursinho, que eu fui no terceiro colegial, mas acho que meu horário não deu certo, eu não fiquei. Mas era durante a pesquisa também. Depois foi o objetivo. Então, assim, a discriminação é muito grande, Paulo, muito grande até hoje. Tá? E, na verdade, eles estão ali brincando, cantando, batendo carteira. Eu fiquei com 250 meninos no centro da cidade, eles se organizam em grupos. Tinha o grupo de Campinas e o grupo do centro, tinha dois líderes. Aí um líder do grupo de Campinas namorava com a líder do grupo do centro. Aí eles se juntaram porque os dois líderes começaram a namorar, mas juntaram, mas tinha muita rixa. E tinha também os maiores já, de 18 anos, que podiam ser presos, que usavam muitos pequenininhos para cometer roubo para eles e tal, porque eles iam presos e o juizado soltava, mandava para o abrigo e tal. Então, era uma rede muito
muito organizada, entendeu? Muito sofrida. Eu vi criança morrendo, tendo crise de overdose terríveis. Eu vi criança sendo espancada, eu vi criança chorando de fome, eu vi criança com 7 anos sendo abusada sexualmente, vi meninos com doença venérea seríssima, então assim a gente levava por de saúde e tal. E um grupo de espíritas da Igreja Católica colhendo, o Padre Luiz, o Padre Francisco, a tia Alice, um punhado de gente da pastoral, a própria Daísa, todo mundo tinha uma rede de acolhimento assim, mas eles não ficaram. No final, eles melhoraram um pouquinho para a rua. Muitas crianças assassinadas, né, pela polícia, pelos maiores, muitas crianças assassinadas. Morte morrida mesmo, morte matada, né? Morte morrida não, morte matada. Pena de morte sem ser revelada, né? Sem ser revelada. Esse menino E da me capa do fala, livro morreu, o policial deu tiro nele, estava dormindo no Mocó. Ele era um menino que ele nem falava direito, ele era especial, era o Adalto, né? Atiraram nele, dormia na cabecinha e na perna do outro, e eles chamaram, e aí foi, acudiram e tal, quer dizer, ele tinha falado comigo uns dias antes, esse menino estava dormindo, aí entra dando tiro, entrava dando chute nos mocó. Quando eu passei a noite com eles, eu fiquei com muito medo, porque eu de repente chegava ali, né, e os mentia, e aí eles pensaram, aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma guarda, ficaram 2 na porta do Mocó para proteger, se viesse alguém, tinha que sair todo mundo correndo. Mas eu fiquei só uma noite porque eu tinha que estudar a etnografia, fala para a gente estudar a rotina. Eu tinha que descrever a rotina desses meninos, entendeu? Eu não dormi para dormir na rua. Eu fiquei lá para ver como é que eles dormiam, as meninas dormem no mocó, os meninos dormiam no outro, rezavam para nós dormir. Paulo, eu fiquei impressionada quando tinha matado o menino. Aí, antes da gente deitar, o menino levantou tudo, ei, vamos rezar para o finado Isaías. E pegaram na mãozinha, fecharam os olhos e rezaram o Pai Nosso. Eu só chorava, porque eu nunca tinha rezado um Pai Nosso tão bonito na minha vida. Né? Então, assim, que são lindo. coisas também bonitas que precisa falar. Tá? As meninas que falavam assim para mim, tia, você não passou batom. Quer dizer, o gesto de passar batom não é só passar batom, é você ser mulher, né? Você se respeitar, você aparecer, ser bonita, né? E tal. Aí eu sempre ia de batom. Né? Eu nunca fui E, assim, ai, tá bom, e uma história de sucesso que você consegue lembrar? olha, tem um menino que eu não vou falar o nome dele, porque eu não tive autorização, que ele gostava de arrumar o cabelo dos meninos na rua. Aí tinha uma senhora, que era da igreja da catedral, que pagou um curso de cabeleireiro para ele. E ele fez o curso de cabeleireiro e montou um salão de beleza. E eu acho que ele tem esse salão até hoje. Ele é expert em escova, entendeu? Teve, deixa eu ver quem mais. Assim, esse eu sei que saiu. Tem umas meninas também que conseguiram trabalho em lojas, né? Saíram se casaram, e tal. Na época, na eleição do Darcy Acossi, que foi a primeira gestão do PT, montou-se com o Antônio Carlos Moura, montou-se uma assessoria aqui, e nós montamos, fomos à embaixada, não sei se do Canadá, e conseguimos dinheiro para montar uma escola de cabeleireiro. Aí nós reunimos aqui os melhores cabeleireiros de Goiânia, aqueles de ponta, sabe? Aí, à noite, montamos um salão, a escola de cabeleireiro direitinho, com tudo higienizado, espelho, escova, secador e tal. E nós preparamos esses meninos, cuidado com o secador, não ia queimar o outro, né? Ia aprontar confusão. Aí, primeiro, eles tiveram as aulas teóricas com esses cabeleireiros, eles se reuniram, foi muito legal esse trabalho. A questão é a tesoura. O que faz com a tesoura? Como é que põe a tesoura na mão desses meninos, entendeu? Então, assim, É, cada coisa, mas deu tudo certo. Eles ficavam lá durante a aula, cortavam o cabelo um do outro. Mas aí esse salão, eu acho que está lá no SECOM ainda hoje.
lá na escola, porque tinha que uma ONG tinha que assinar, que ser responsável, não podia ser. Então, foi o Edson Lucas que assinou com a Aldaís. Então, esse salão acho que existe até hoje para servir esses meninos. E eles passaram a servir a comunidade. Agora, Avelino, Paulo, não, eu pode quero, falar. só para te dizer, o tempo voa quando a história é boa, porque não adianta ficar contando educação só de quem tem condição, né? A gente tem que pensar uma Uhum, educação popular no país, né? Nesse período que o Paulo Freire está tão perseguido aí, né? tem. A história da educação popular é muito bonita, né? E Muito aí, bonito. já se passaram 50 minutos, você tem 2 minutos para se despedir, e amanhã a É, gente continua falando dos catadores pois é. de Aí a papel. gente vai falar de educação de adulto, porque agora se foi a educação da criança que precisa renovar. Olha, eu quero agradecer pela Andragogia, né? oportunidade. Eu acho que é um trabalho feito há muito tempo, que está esgotado o livro, ninguém quer publicar de novo, porque os dados são antigos, mas eu acho que precisa pensar que são de políticas públicas para essa criançada, né? A questão da moradia, da educação, saúde e tal. E te agradecer, né, e parabenizar por esse trabalho seu tão fantástico, que é essa preocupação com a questão da educação e tal, né? E Enfim. tem uma aluna sua E aqui, ó, ela é maravilhosa, foi minha eu quero professora de agradecer também linguística. aos meninos de rua que me acolheram, me ensinaram muito a ser melhor, ser uma pessoa melhor. Deixei para falar por último, porque se algum deles que for adulto hoje estiver me ouvindo, eu serei eternamente agradecida. Eu não estava ali para ajudá-los como pessoa, eu estava fazendo uma pesquisa, eu não estava fazendo trabalho social. Eles entenderam isso, né? Então, quem é minha aluna que está aí? Como é que é o nome dela? Aqui tá Five Smile. Mas ela podia escrever o nome aí pra gente saber, né? Eu não estou vendo ninguém aqui. Vamos ver. Uma caixinha de conhecimento. Chamou você. Eliane. Ah, Eliane. Eliane. Com H. Ah, obrigada, Eliane. Chamou você de uma caixinha de conhecimento. Ô, Evelina, então amanhã, né? Até Tamo junto amanhã. novamente. Hoje ela é fonoaudiólogo, mandou falar com você. Ah, E esse vídeo vai para o canal, né, o que as escolas podem aprender lá no YouTube, e eu te mando daqui a pouco a filmagem dele para a gente ter essa memória, tá pois bom? é, Paulo. Eu queria aproveitar e sugerir para todas as escolas fazer trabalhos como o Marista e o Ateneu fazem com essas crianças, entendeu? E eu tenho a impressão que Sim, muita escola já faz alguma coisa assim, mas igual eles fazem, porque é a educação formal, mais uma educação humana também, né? popular, né? Humana. Popular, com dignidade, sem paternalismo e tal, tá? Obrigada, Paulo. Tá joia. Muito obrigado. Gratidão, Obrigada. viu? Tchau. Tchau.